Sejam todos muito bem-vindos ao canal Despertai. Eu gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus com vocês. Meu nome é Adilson e eu me reúno aqui na igreja em Cambé, no Paraná. Para essa meditação, gostaria de ler com vocês o texto de Gênesis 22. Vou ler apenas 2 versículos aqui, versículos 7 e 8 de Gênesis 22. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações, que sejamos edificados. Bem, eu acredito que todos nós conhecemos bem este texto da palavra de Deus. É a última vez, a 11ª e a última vez que Deus está falando, se manifestando de forma audível a Abraão. E foi exatamente aqui neste capítulo 22, quando ele diz: não estendas a mão para fazer mal ao rapaz, quando Deus intervém naquela situação. Irmãos, é muito importante nós observarmos como Deus agiu na vida desse homem, Abraão, tirando de uma terra idólatra, Ur dos Caldeus, e levando ele a viver experiências profundas e muito importantes, muito significativas com o Senhor Deus. Ao ponto deste homem, Abraão, ter sido o representante do próprio Deus. Quando aqui no capítulo 22, Deus pede que ele ofereça o seu próprio filho em holocausto. Foi exatamente isso que Deus fez em favor de cada um de nós, dando-nos o seu próprio Filho, o Senhor Jesus. Então, Abraão tornou-se essa figura importante. E também no capítulo 24 deste mesmo livro de Gênesis, novamente, ele assume a representatividade, ou Deus dá-lhe a oportunidade de assumir mais uma vez a representatividade do próprio Deus, quando ele manda que Eliezer, seu servo, vá em busca de preparar uma noiva para o seu filho Isaque. Figura bendita e maravilhosa de Deus que enviou-nos o seu Espírito para preparar uma noiva para o seu filho, o Senhor Jesus. Noiva esta que somos nós. Mas eu gostaria que nós nos concentrássemos, ainda que de forma muito rápida, nesta pergunta que está no versículo 7. Veja o que Isaque perguntou no finalzinho do verso. Onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, essa pergunta é muito profunda e ela não deve ser passada em brancas nuvens sem que nós a consideremos um pouquinho. Nós sabemos que a forma que Deus usava para entrar em comunhão ou para que o homem fosse aceito diante de si, diante do próprio Deus, era através de sacrifícios, através de sangue de animais derramados. Isso, na verdade, era uma figura da morte do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não que nós servimos a um Deus sanguinário, a um Deus que tem prazer na morte dos inocentes, não. Mas estas eram figuras, como diz o escritor aos Hebreus, alusões de algo muito maior que aconteceria no futuro. Mas observe esta pergunta que Isaque faz. Onde está o cordeiro para o holocausto? Não havia nenhum cordeiro ali. Ele achou estranho porque ele estava acostumado com aquilo, com aqueles sacrifícios. Mas ele não estava vendo o cordeiro para o holocausto. Agora, passou-se quase 2000 anos desde que Isaque fez essa pergunta a seu pai Abraão.
Até que no capítulo 1 e verso 29 do Evangelho de João, esta pergunta é respondida de forma definitiva e de forma final, né? Quando João Batista está batizando ali no Rio Jordão e ele vê vir ao seu encontro o Senhor Jesus. O Senhor estava para começar o seu ministério ali, naquele episódio em João capítulo 1. Quando João o vê vindo ao seu encontro. E João tinha muitos discípulos que o seguiam. Então João aponta para o Senhor Jesus e diz aos seus discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmãos, que afirmação importante e preciosa que João Batista fez. Ele aponta para o Senhor Jesus e diz para os seus discípulos: eis, em outras palavras, é esse o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não de uma pessoa individual, não de uma nação em especial, mas do mundo. O Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como que Deus fez isso? Não de uma forma diferente como no passado. Assim como no passado os cordeiros precisavam ser mortos e o seu sangue derramado, da mesma forma, foi preciso que o Senhor Jesus oferecesse a sua vida sobre o altar de Deus, em holocausto, para que o pecado do ser humano pudesse ser tirado, pudesse ser removido. E quando o Senhor Jesus deu a sua vida ali na cruz do Calvário, de forma definitiva, ele está pagando o preço que a justiça divina exigia para que o pecador perdido, para que a pecadora perdida pudesse ser salvo. Deus está, de forma definitiva, imolando o último cordeiro, o Senhor Jesus, o seu próprio Filho, para que naquele sacrifício todos nós pudéssemos ser salvos. Mas, gente, nós sabemos que isso não é de forma automática. Não é pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter dado a sua vida, ter morrido, que nós automaticamente podemos ter os nossos pecados removidos, podemos ter o perdão do nosso pecado garantido. Isso não é de forma automática. Então nós precisamos entender que aquele cordeiro, que o Senhor Jesus era inocente, que não havia nenhum pecado nele, embora, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 2, participando ele de carne e sangue, ou seja, tendo natureza humana, ele não participou da natureza pecaminosa, ele não tinha pecado, mas ele deu-se a si mesmo, para que uma vez morto e pagando o preço que a justiça divina exigia, quando nós, seres humanos, perdidos, distanciados, alienados de Deus, entendêssemos e entendemos até hoje que o Senhor Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma culpa, mas que ele se deu voluntariamente e aceitamos aquele sacrifício como sendo nosso, então nós podemos e nós somos salvos. Gente, isso é muito importante nós entendermos. Então, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sacrificar um cordeiro? Derramar sangue diante de Deus? Nada disso. Nós precisamos aceitar que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo foi não somente eficaz, cabal contra o pecado, mas foi em nosso lugar. Ele não tinha pecado, mas ele se deu para que nós, uma vez crendo e aceitando aquele sacrifício como sendo em nosso lugar, nós podemos ser salvos. Então o escritor Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Porque Deus aceitou o sacrifício do seu próprio Filho. E nós aceitamos aquele sacrifício como sendo em nosso lugar. Abrimos o nosso coração e decidimos que nós vamos viver para Ele agora. Nós vamos entregar nossas vidas a Ele. E nós vamos crer no Senhor Jesus Cristo de todo o nosso coração. E da agora para frente, nós vamos procurar fazer
a vontade de Deus. Se você ainda não entendeu essa grande necessidade, eu espero que você já tenha entendido, mas se ainda não entendeu, precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi dado em seu lugar, para seu benefício. Que você creia nele hoje, se ainda não o fez, o receba como seu Salvador e tenha os seus pecados perdoados. E quando sairmos deste mundo, quer seja pela morte, que é o caminho natural de todo ser vivente, quer seja pelo arrebatamento, pela vinda do Senhor Jesus, nós vamos estar com Ele, com o Cordeiro de Deus, que de uma vez por todas tirou o pecado do mundo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém.